Fala galera do canal, hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo, e dessa vez um vídeo de física. Então vamos falar para vocês hoje sobre vetores. Então, quando você estudou no ensino fundamental, você viu os números naturais, que são nada mais nada menos que os números positivos, 1, 2, 3 e por aí vai. Agora nós vamos entrar no verso dos vetores. O que seria um vetor? Seria nada mais nada menos que um número com uma orientação. Por exemplo, 2 horizontalmente para a direita, 10 verticalmente para cima. Você vai ver que tem algumas grandezas físicas que precisarão dos vetores. Por quê? Por exemplo, o deslocamento não faz sentido você dizer só eu andei 100 km. Tem que dizer para onde você andou, ou seja, eu andei 100 km horizontalmente para a direita. E algumas grandezas não precisarão, por exemplo, massa. Você não vai dizer eu comprei 10 kg para cima, não faz sentido. Então, como representar um vetor? Seria uma seta, que poderia ser tanto horizontal, como vertical, como oblíqua. Ela tem que ter uma direção, pode ser ambas direções. E para representar o vetor temos que colocar essa seta. Independentemente de onde ele está apontando, a seta é para a direita, porque ela indica o vetor. Agora veremos algumas coisas. Direção. O que é direção? Nesse caso é horizontal. A direção é como a reta está. Por exemplo, aqui ela está para cima, então é vertical. Aqui ela está deitada, então é horizontal. E o que é o sentido? É para onde a seta está apontando. Nesse caso é para a direita, então o sentido é para a direita. E o que é intensidade ou módulo? É o valor do vetor. Por exemplo, tem um vetor assim, temos um vetor A. O módulo de A é igual a 2. Ou seja, quer dizer que o tamanho dessa reta é igual a 2. Agora vamos introduzir soma de vetores. O método mais comum é o que? Você pegar os vetores e colocar um aliado com o outro. E você vai pegar o início do primeiro e a extremidade do segundo. Por exemplo, tem um vetor aqui, outro vetor assim e outro vetor assim. O que você vai fazer? Você vai juntar esses três. Então, vamos lá, colocaremos aqui. Pegamos esse e juntamos com esse. E agora pegamos esse e juntamos com esse. Agora, em que consiste esse método? Consiste que a gente pegue o começo do primeiro vetor e ligue com a ponta do segundo. Esse daqui é o vetor soma. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que, por exemplo, se aqui for 1, aqui for 3 e aqui for 4, isso daqui não é a soma. Isso daqui não seria no caso 8. Não, isso daqui não é igual a soma. Isso aqui é o vetor soma, mas nele não é igual a soma. É isso que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, nesse caso aqui, usando apenas as leis conhecidas, por enquanto até nono ano, não tem como calcular esse vetor soma, só representar. Agora vejamos aqui. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo reto. E o vetor soma é hipotenusa. Então o que a gente faria? Teorema de Pitágoras. Também poderá ter assim, dois vetores indicando o mesmo sentido. O que nós faremos? Um vetor grande que cabe eles dois. Mas poderá também ter algum caso assim, ó. Um vetor para um lado e um vetor para o outro. O que a gente fará? A diferença entre eles dois, ó. Isso daqui é o vetor soma. É o que sobrou quando tiramos os dois pedaços. Também poderá ter outro caso, por exemplo, aqui um vetor A e aqui, por exemplo, um vetor B. O vetor B mais ou menos assim. O vetor soma seria o que? Começa no primeiro e vai até o segundo. Aqui seria o vetor soma. Mas como vemos, esse triângulo aqui não é retângulo. Ele seria mais ou menos um triângulo isósceles.
que nós faríamos? Por exemplo, se aqui dissesse que aqui esse ângulo é θ, o que faríamos era lei dos cossenos. E seria o que? Nesse caso, vetor soma ao quadrado é igual a o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado menos 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno de θ. Nós faríamos isso aplicando aqui. Antes de entrar em subtração vetorial, eu queria mostrar para vocês primeiro três coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o vetor no oposto. E o que seria o vetor oposto? Vamos supor, aqui está o vetor A. Só que eu quero que ele indique para o outro lado. Então o que eu faria? Faria um vetor do mesmo tamanho. Colocaria o A. Só tem uma coisa, esses vetores têm a mesma intensidade e têm a mesma direção. Só que ele tem sentidos opostos. Então o que eu faria? Colocaria um menos. Esse vetor é o menos A e esse vetor é o A. Por que ele está menos A? Porque ele mudou de sentido. Agora outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, vamos dizer que tem uma situação assim. Aqui o vetor A. Aqui o vetor B. E o vetor C, como é que seria mais ou menos? O vetor C assim. Aqui o vetor C. Então no caso, se eu fosse fazer o vetor soma, não daria certo. Por quê? Porque não tem espaço vazio. Então o que eu diria aqui? Que o vetor soma, ele é o que? Um vetor nulo. Ah, mas eu não posso deixar só o zero, não, porque aqui é o vetor nulo. Agora, o módulo do vetor nulo, que é igual a zero. Tipo, se você colocar uma situação aqui, você colocar aqui o vetor soma é igual a zero, vai estar errado. Por quê? Porque isso é um vetor, mas isso não é um vetor. Então não pode dizer que um vetor é igual a um número normal. Então o que você colocaria? O vetor soma é igual ao zero, aí coloca uma indicação de vetor. Isso daqui está certo, isso está errado. Agora eu quero começar com vocês o estudo de subtração vetorial. Vamos dizer que eu tenho aqui o vetor A e aqui um vetor B. Segundo aquele método que eu já tinha ensinado, não daria para fazer normalmente. Por quê? Porque eu teria que colocar o início do primeiro e a extremidade do segundo. Só que aqui são duas extremidades. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a direção de algum. Então ficaria o vetor A. E aqui ficaria o contrário do vetor B. Ou seja, o vetor diferença, o vetor oposto. Aqui é o oposto do vetor B, é o menos B. Eu pegaria o começo do primeiro e a extremidade do segundo. Aqui é o vetor diferença. Então, por exemplo, o vetor diferença é igual ao vetor A menos o vetor B. Mas isso aqui não é uma diferença. É uma soma disfarçada. Por quê? Isso aqui é o vetor A mais o oposto do vetor B. Porque se você olhar, aqui é a hipotenusa. E você sabe que a hipotenusa é o maior lado. Então se você somar, por exemplo, aqui, se eu aqui somasse e aqui desse maior, não faria sentido aqui ser diferença. Então por isso que você diz que é uma soma. Então agora eu vou falar para vocês sobre... tivemos um problema no vídeo anterior, mas vamos continuar. Vamos dizer que aqui é o vetor A. E aqui é o vetor B. O que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que o vetor B, ele é o dobro do vetor A. Então o que seria? Eu dizeria que o quê? Que o vetor B é igual a 2, que é o número real, vezes o vetor A.
Então isso seria o produto de um número por um vetor. Eu estou dizendo que esse vetor completo é o dobro desse, ou seja, se eu juntar dois vetores desse, dá esse. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, B. Eu tenho um vetor aqui, C. Eu digo que, hipoteticamente, ele vale dois pedaços também. Se eu disser que o módulo de B é igual a 2, e eu digo que o vetor C, olhando aqui, o vetor C é igual a 2, que é o número real, vezes o vetor B. Então, para eu saber o módulo do vetor C, eu faria o que? Eu substituiria na fórmula. C, o módulo do vetor C é igual a 2 vezes o módulo 2 vezes o módulo do vetor B. Então, o módulo do vetor C seria igual a 2 vezes 2. O módulo do vetor C é igual a 4. Então, isso que quer dizer, sobre isso que quer dizer a multiplicação de um número por um vetor por um vetor. Poderá ter casos, por exemplo, que um vetor está para a direita e o outro vetor está para a esquerda. E você percebe que o tamanho dele vale 3 do vetor A. Então, o que poderíamos dizer? Que o vetor B, ele tem o que? Cabe 3 vezes o vetor A. Só que tem um detalhe. Aqui está para a direita e aqui está para a esquerda. Então eu não posso dizer que eles são teoricamente iguais. Então eu teria que fazer o que? Eu teria que colocar o vetor menos A. Por que o vetor menos A? Porque o vetor menos A seria apontado para cá. O vetor A menos A seria assim, para lá. Ou seja, o vetor B é menos 3 vezes o vetor A oposto, ou seja, 3 vezes o vetor menos A. Não é simplesmente o vetor A, é o vetor menos A. Ou também poderia falar que o vetor menos B é igual a 3 vezes o vetor A. Porque isso é uma igualdade, eu poderia substituir. Agora vamos entrar no último tópico, que seria o que? Componentes de um vetor. Mas antes eu quero mostrar para vocês os vetores base. E quais seriam os vetores base? O vetor I e o vetor J. Você tem que lembrar que o vetor I é esse assim, e o vetor J seria esse assim. Então você pode falar substituir qualquer vetor por isso daqui. Por exemplo, o vetor A. Vemos quanto valerá cada um desses daqui. Isso sempre valerá uma unidade e aqui uma unidade, dependendo da malha. E podemos ter uma malha quadriculada dizendo que isso daqui vale 2. Mas o vetor base vale 1. E podemos dizer que esse daqui na malha quadriculada tem 2 quadradinhos. Olhamos aqui, qual vetor que está na mesma direção que ele? É o vetor I. Então dizemos que o vetor A é igual, como ele tem o dobro do tamanho, seria 2 vezes quem? O vetor I. Porque ele é da mesma direção e no mesmo sentido. Então, o vetor A é 2 vezes o vetor I. Agora poderemos também ter o que? O vetor B. Eu dividiria ele em 3 quadradinhos. Tem 3 espaços aqui. Aqui é o vetor B. Quando olhamos aqui, vemos que o vetor J está para cima, está apontando para cima. E o vetor B também. Ou seja, o vetor B, como ele tem 3 espaços, é 3 vezes quem? Vezes o vetor J. Qualquer vetor pode substituir por isso? Sim, qualquer vetor.
Por exemplo, vemos um vetor oblíquo. E vamos hipoteticamente dizer que assim vale 2 por 2 unidades. E assim vale 3 unidades. Então o que eu estou dizendo? Que esse vetor A é igual. Como ele vale 2 unidades e o vetor J vale 1, então ele é 2J. 2 vetor J. Mais qual vetor que está assim? O vetor I. Então mais 3 o vetor I. Mas nem sempre esses valores poderão ficar negativos, positivos. Por exemplo, temos um vetor assim, um vetor x. Temos um vetor x apontado para cá. Vemos que o vetor i está apontado para a direita e o vetor x para a esquerda. Então dizemos que o que? O vetor x, vamos dizer que ele também só vale uma unidade. O vetor x é igual ao que? Menos o vetor y, o vetor i. O vetor x é menos o vetor y, vetor i. Agora qualquer vetor, como eu fiz aqui, ele tem duas direções. Por exemplo, vamos usar o gráfico da velocidade. Aqui é um gráfico de espaço vezes o tempo. E sabemos o que? Que isso daqui é velocidade, vetor velocidade. Como podemos ver, temos uma componente para cima e uma componente do lado. Ou seja, podemos dividir elas em dois. Podemos dizer aqui, chamar aqui de v y e aqui de v x. Então isso mais ou menos será o que eles vão querer. Vão querer que você decomponha o vetor. Esse vetor aí tem dois componentes, o vetor vy para cima e o vx para o lado. Por exemplo, vamos fazer aqui um gráfico normal de espaço versus tempo. Temos aqui o vetor velocidade. Vemos que aqui, ó, também tem um vetor, o vetor x, e aqui tem o vetor y. E vemos que aqui ele forma um ângulo. Nós sabemos qual é, então vamos chamar de θ. Qual a propriedade que relaciona cateto adjacente sobre hipotenusa? Cosseno. Então cosseno de θ é igual a Vx sobre V, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Deixando o Vx sozinho, temos o que? Que o Vx é igual a V vezes o cosseno de θ. Ou seja, se você quiser calcular essa velocidade, você faz essa componente vezes o cosseno do ângulo. Isso é a regra. Agora, como você sabe, vetores podem translatar. Ou seja, eu poderia colocar aqui, esse daqui também é o vetor y. Porque eu não mudei a direção, não mudei o sentido e não mudei a intensidade. Então ele é o mesmo vetor. Então temos o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ficaria o que? Seno de θ é igual a cateto oposto Vy sobre cateto sobre hipotenusa. Multiplicando, ficaria o que? Temos que o Vy é igual a seno de θ vezes o vetor velocidade. Ou seja, para calcular tanto o Vx como o Vy, mas você não precisa decorar essa fórmula. Se você entender, já dá para você pensar na hora. Mas se você decorar, ficaria mais fácil. Então, se você quiser calcular essa componente,
que você usa o seno. Se quiser calcular essa, cosseno. Vamos pegar no exemplo. Um avião parte obliquamente, formando um ângulo de 30 graus, a uma velocidade de 200 metros por segundo. Agora calcule a componente Vx, calcula a componente Vy. Então vamos calcular o vetor Vx, que seria o cosseno de 30 vezes o V. Adotando o cosseno de 30 como 0,866, multiplicando pela velocidade, temos que o vetor Vx é igual a aproximadamente 173,2 metros por segundo. Agora vamos calcular o vetor Vy, que seria igual o seno de 30, que é igual a 1 meio. 1 meio é aproximadamente 0,5 vezes a velocidade, 200. Vy é igual a 0,5 vezes 200, é a mesma coisa que dividir 200 pela metade. Ficaria quanto? 100 metros por segundo. Então, é basicamente isso. Se você quiser mais, eu recomendo você resolver os exercícios. Assista a aula quantas vezes precisar e até a próxima.